espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu ouço essa música aí, que é muito bonita. Agora, dito isso, me falta alguma coisa ouvindo essa música. Me falta umas pessoas com uns panos aqui na frente, sabe? Deus vai na frente, sabe? O povo caindo lá no fundo, alguém chegando com a toalha dourada e jogando em cima, alguém com um terno batendo na cara do outro para ele cair. Falta essas coisas. Um dia a gente chega lá. Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 8 até o 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É forte ouvir isso assim da boca de Jesus, né? As pessoas se reunindo para falar de Deus e ele fala: não, vocês são sinagoga de Satanás. Pesado. Versículo 10: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Feche os seus olhos comigo, por favor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Minha oração aqui nessa noite é a mesma de sempre. Que eu não atrapalhe a tua mensagem, mas que eu seja um canal para falar aquilo que a sua igreja precisa nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, para quem não sabe, nós estamos vivendo nesse mês uma nova série. Se chama Cartas para o Mundo. E a gente tem estudado as cartas que Jesus instruiu João a escrever para algumas igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor, que para a gente se situar hoje, é onde fica a Turquia.
hoje é a Turquia, era na época de João, a Ásia Menor, onde Paulo pregou de maneira muito, muito satisfatória. E a gente tem tentado contextualizar essa igreja, ou essas cartas, para os nossos dias. A gente tem tentado trabalhar essas cartas para os nossos dias. Na semana passada a gente falou sobre Éfeso e sobre como o amor é importante para que a gente mantenha uma igreja viva e saudável. Não diferente, a igreja de Esmirna é uma dessas igrejas que João escreve a pedido de Jesus. Tem uma das cartas endereçadas para ela. Agora, só para você entender um pouquinho sobre a Esmirna, é uma cidade romana, ou era uma cidade romana, extremamente leal a Roma e ao imperador. Assim como muitas cidades romanas daquela época tinham um templo dedicado à adoração a César, e como um bom cidadão romano fazia parte da liturgia social ir nesse templo declarar a divindade de César. Paulo viaja para essa cidade em algum momento e funda essa igreja. Cidade portuária, rota de comércio, infestada de judeus não cristãos, judeus, por conta do comércio e da facilidade de transporte. Um dos pais antigos da igreja, chamado Policarpo, era de Esmirna. Não sei se você... Quem já ouviu falar de Policarpo? Levanta a mão para eu saber. Ninguém? Nome estranho? Não é estranho? Busquem um livro chamado Pais Apostólicos. Pelo amor de Deus, vamos ler. Pais Apostólicos. E fala sobre Policarpo de Esmirna, bispo da igreja de Esmirna. Esse Policarpo, discípulo direto de João, o que escreveu o Apocalipse, que era, por sua vez, discípulo de Jesus, era bispo da igreja, enfrentou uma perseguição severa, morreu queimado numa fogueira, mas mesmo assim a igreja permaneceu. Apesar de todas as perseguições, apesar de todos os mártires, apesar de todas as mortes por conta do Evangelho de Cristo, a igreja prevaleceu. Enquanto a sociedade de Esmirna declarava a divindade de César, a igreja de Esmirna declarava a divindade de Cristo. E por isso a perseguição. Enfim, agora que você entende um pouquinho mais do contexto político, histórico, a gente entra aqui na carta, que segue uma estrutura padrão de todas as 7. Jesus começa com a saudação, Jesus começa com a autodesignação de si mesmo, dizendo quem ele é. Jesus começa com um elogio, e depois tem uma crítica. O ponto da igreja de Esmirna é que não tem crítica, só elogio. Ao contrário de Éfeso, de Laodiceia, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, a igreja de Esmirna não tem nenhuma crítica. É uma igreja modelo.
E Cristo inicia a carta da seguinte forma, Apocalipse 2:8. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e último, o que morreu e tornou a viver. E aí logo em seguida Jesus elogia a igreja, falando da dificuldade que eles tinham naquele tempo e que eles tinham que lidar. Conheço as suas aflições, conheço a sua pobreza, mas você é rico. Isso é contraditório para nossos dias de hoje. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Entenda uma coisa: os crentes que viviam em Esmirna eram constantemente despedidos dos seus empregos por conta da sua lealdade a Cristo. A perseguição que a igreja de Esmirna sofria era tão severa que os crentes de Esmirna eram extremamente pobres financeiramente, porque eles não conseguiam nem trabalhar. Os romanos, que eram cidadãos romanos, não contratavam eles porque eles não declaravam a divindade de César. Os judeus, que teoricamente faz parte de uma mesma família ali, também não contratavam eles porque eles não acreditavam em Cristo. Então os cristãos de Esmirna eram extremamente pobres, mesmo morando em uma cidade extremamente rica. A perseguição em relação aos cristãos era justamente por conta de não se dobrar ao Império Romano como um reconhecimento da divindade de César. Ok, se vocês todos aí acham que César é Deus, eu não, Cristo é Deus. E por conta desse joelho duro de ser dobrado, a sociedade excluía os cristãos. Então constantemente os cristãos eram presos, constantemente eram despedidos, constantemente não conseguiam comprar ou vender, constantemente aqueles que eram convertidos a Cristo eram mortos. Tudo isso porque eles deixavam de declarar que César era o Senhor. Agora, gente, uma coisa que a gente precisa levar em consideração, olhando para esse texto, para esse ponto, dessa perseguição, e tirando esse recorte para a gente olhar para a nossa igreja hoje. Nós sofremos perseguição hoje, sim ou não? Sofremos perseguição hoje, sim ou não? Mas por que a gente sofre perseguição? Que cá entre nós, eu acho que a gente não sofre. Perseguição, gente, é Coreia do Norte, é Índia. Perseguição é isso. Você veio para a igreja hoje, não veio? Você veio com a Bíblia na mão? Cadê tua Bíblia? Levanta aí para eu ver. Quem trouxe? O celular ou a Bíblia? O celular não, a Bíblia. Quer o celular para passar por... Olha lá. Uma daquela, levanta aí, por favor. Levanta essa daí. Uma dessa aí, no mínimo, é uma forca. Uma Bíblia desse tamanho, num país de perseguição. Isso é perseguição. É você não poder andar com isso aqui na rua. Agora, a gente olha para a nossa igreja hoje e imagina uma perseguição porque as pessoas não aceitam o Evangelho. É diferente. As pessoas têm todo o direito de recusar a Jesus. Sim ou não? O problema é que a gente sente uma perseguição por aquilo que a gente faz. Os cristãos em Esmirna sofriam perseguição por declarar a divindade de Cristo, não por falar mal da vida dos outros. Os cristãos em Esmirna, eles sofriam perseguição, não era porque ele ficava falando mal do pecado dos outros, que está lá, não, sabe? Sabe o crente que não aguenta ver um filme atribulado no Netflix, que já posta na rede social,
boicote a Netflix. É só você cancelar a tua assinatura. Eu não vou cancelar, porque eu gosto da Netflix. E lá tem The Chosen. Deixa de assistir o filme que você está reclamando, que se está reclamando, fazendo uma crítica, é porque você assistiu até o final. Deixa de assistir o filme, vai assistir The Chosen. A gente sofre perseguição muito mais por aquilo que a gente faz do que por aquilo que a gente é. Os cristãos em Esmirna não precisavam fazer nada para serem perseguidos. Eles eram crentes, eram cristãos e declaravam simplesmente, pura e unicamente: Jesus é o Senhor, César não. Isso daria ou dava para eles uma perseguição absurda. E aí o grupo que poderia entender a dor e a perseguição que os crentes estavam sofrendo ali, que eram os judeus, que poderia de certa forma ajudá-los numa melhora financeira, no mínimo, os entregava ainda mais para os romanos. E aí é quando Jesus, ele diz essa palavra aqui: eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os judeus formavam um grupo que fazia oposição muito mais aos cristãos do que a Roma. Eles preferiam fechar os olhos para a divindade de César do que dizer aos cristãos: a gente está com vocês, a gente não acredita que César é Deus. O que acontece aqui é que aqueles que eram, ou que deveriam ser os irmãos em oração ao único Deus, estavam atacando os seus próprios irmãos. E às vezes a gente enxerga isso dentro de uma igreja hoje. A gente vê gente dentro da igreja querendo que os outros saiam. A gente vê gente dentro da igreja falando mal do outro que está do lado. A gente vê gente dentro da igreja querendo que o outro irmão morra para ir para o inferno. A gente vê esse tipo de ação. Sim ou não, gente? Porque se você estiver indo numa igreja por aí durante a semana ou no domingo, que todo mundo é bonito, cheiroso e ora uns pelos outros e ama os outros, me leva. Mas a gente vive num momento em que crentes e cristãos estão fazendo live no Instagram para brigar uns com os outros. Esses dias mesmo a gente estava falando aqui, pastor, aquele negócio da ceia, né? É ceia ou é santa ceia? Tem gente que arruma um panavoê desgramado por causa disso, gente. Tem gente que se fala, se eu falar que domingo é a ceia do Senhor, meu Deus, amanhã eu faço até o sinal da cruz. Pelo amor de Deus, pastor, é a santa ceia do Senhor. E aí briga com a gente por causa disso, e aí sai da igreja por causa disso, faz outros saírem da igreja por causa disso. Irmãos que deveriam estar unidos no seu propósito, brigam entre si por conta de besteiras. E a gente vê uma igreja que... E aí, gente, eu não acho que nós sofremos perseguição, mas acho que vamos sofrer. Entende o que eu estou dizendo? Eu não acho que a gente sofre, a gente não sofre perseguição, mas a gente vai sofrer. Calma que a tua hora também vai chegar. Você vai ter a sua oportunidade de declarar todo esse amor que você fala por Cristo. Nós vamos ter. A fogueira vai ser acesa. Nega ou não nega? Aí é onde o chicote estrala. Mas a igreja de Esmirna era perseguida, sofria tudo isso, não tinham ajuda dos seus irmãos. E aí Jesus, ele manda um
No lugar que constantemente nas cartas às igrejas era a crítica, Jesus manda um consolo. Abre comigo aí, Apocalipse 2:10, vai. Jesus manda uma palavra de conforto. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Gente, eu não sei se isso é bem um consolo. Não sei se isso é bem uma palavra de conforto, mas você já está sofrendo perseguição. A coisa já está difícil. A coisa já está ruim. O pau já está quebrando lá fora. A gente está se escondendo para cultuar Cristo. E aí do nada alguém levanta e fala assim: olha, João escreveu uma carta para nós, do próprio Cristo. Ele disse para João, ele declarou para João, João escreveu e é nossa. Olha, tem até o nosso nome no envelope, é para Esmina, é para nós. E quando o camarada abre a carta, ele está dizendo assim: vocês vão sofrer mais. O diabo vai lançar vocês na prisão. Vocês vão sofrer 10 dias. Mas seja fiel até a morte. Meu Deus do céu. Os romanos já matavam eles. Os judeus já jogavam eles para os romanos. E aí Jesus vem e manda uma carta para a gente, dizendo que a gente ainda vai sofrer um pouquinho mais. Agora, o que a gente precisa aprender com a igreja de Esmirna é que, apesar das perseguições que podem vir, permaneça firme. Apesar das dificuldades que podem vir ou já estão, permaneça firme. Apesar das dores que podem vir ou já se fazem presentes, permaneça firme. Porque por mais que você passe por momentos ruins na tua vida cristã, talvez a gente como cristãos não sofra perseguição, mas talvez você no teu trabalho como cristão sofra. Talvez o teu chefe esteja tentando te derrubar porque você é crente. Talvez o teu colega de trabalho esteja tentando te fazer ser demitido porque você é crente. E isso é uma forma de perseguição. Agora permaneça firme em Cristo. Não negocie os teus valores, não negocie os teus princípios, porque aquele que venceu a morte vai nos garantir a vitória também. Uma coisa interessante aqui nesse texto é que a palavra tribulação nesse texto significa pressão que vem de fora. Então o que Jesus estava dizendo para Esmirna e pode nos estar dizendo hoje é que por mais que você esteja sofrendo pressões externas, não desanime. Vamos lá. Levanta a cabeça, sacode a poeira e vamos embora. Vamos embora que a caminhada é dura e a gente não está blindado do mundo e das coisas que acontecem. Gente, sabe na Covid, na pandemia, tem o pastor Marconi, vocês já conhecem ele? Ele tem um amigo, e o pastor Marconi pegou Covid. Aqui, quem pegou Covid, levanta a mão para saber. Tudo incrédulo, tudo pecador. Só pegou quem é pecador. Tu não pegou não, Denise? E o Marconi, ele pegou Covid. Pecador. E esse amigo dele não tinha pegado Covid. Ele ligou pro Marconi e falou assim: pastor, mano, e aí, meu? O Marconi falou: cara, eu tô mal, mano, tô mal. E aí o cara falou pro Marconi assim: Marconi, alguma coisa você fez.
medo. Pô, todo mundo morrendo. E o irmão falou assim, alguma coisa você fez. Deus não ia permitir que você pegasse Covid se você não estivesse em grande pecado. Aí o Marco falou para ele assim, Vini, cara, obrigado. Obrigado pela palavra de consolo. Segue a vida. 2, 3 semanas depois, esse cara pegou Covid. Ele foi para UTI. E ele quase morreu. Ele foi entubado e voltou. Aí o Marconi falou para ele assim, se o meu era um pecado grande, tu fez o quê? A gente tem a falsa impressão de que a gente é blindado do externo. Que a gente tem uma bolha de que nada vai nos acontecer. Não é isso que Jesus promete para nós. Jesus não nos prometeu nos blindar do mundo. Jesus estava dizendo o seguinte, eu venci. Se eu venci, vocês também vão vencer. Jesus não disse assim, olha, eu vou proteger vocês de toda e qualquer enfermidade. Não. Eu venci o mundo. Fiquem firmes, porque se eu venci, vocês vencerão. Eu sou aquele que é primeiro e último. Eu sou aquele que venceu a morte. Eu sou aquele que foi morto e ressuscitou. Eu que estou dizendo que por mais pressão externa que você sofra, eu estarei com você em cada uma delas. É isso que Jesus está dizendo para nós. O que Jesus nos ensina através da igreja de Esmirna é que por mais que a gente sofra pressões externas, o Senhor vai estar com a gente. Eu não sei como que tem sido a tua vida cristã, mas eu quero te dizer assim, não desanime. Eu não sei como tem sido a tua caminhada cristã, mas não desanime, não pare pelas coisas que acontecem a você. O Senhor está contigo, o Senhor vai te ajudar, o Senhor está contigo na caminhada. Mas como em todas as cartas, a carta de Esmirna também termina com uma promessa. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O pastor falou do rapaz que veio aqui. E nós cremos muito no Evangelho. Amém? O Evangelho salva, sim ou não? Não dá para eu pregar isso daqui e alguém morrer amanhã e eu duvidar da mensagem que eu preguei. Mas ele não era batizado. Deus salva quem não é batizado. Salva. Chupa essa manga aí. Se você não acredita aí, ema. Cada um com seus problemas. O ladrão na cruz também não fez discipulado. Não ficou 3 meses numa aula de batismo. Eu acredito na salvação daquele que crê. E por mais que a gente possa sofrer aqui e morrer aqui, é lá. Se coloque de pé, por favor. Eu vivi, proveito a fidelidade. Vi milagres que eu não posso compreender. A beleza no que eu não
posso explicar. Jesus és tu, Jesus és tu. Creio que maravilhas fazes tu, maravilhas fazes tu. Tantas vezes eu as vi, nisso eu vou acreditar. Maravilhas fazes tu, tua bondade vai curar. Haverá milagre sim, nisso eu vou acreditar. Nisso eu vou acreditar. Nisso eu vou acreditar. Com minhas mãos não posso dar vida a ninguém, mas em seu nome mortos ressuscitarão. Toda glória a ti, Senhor, único Rei. Jesus és tu, Jesus és tu. Você acredita nisso? Creio que maravilhas fazes tu, maravilhas fazes tu. Tantas vezes eu as vi, nisso eu vou acreditar. Maravilhas fazes tu, tua bondade vai curar. Haverá milagre sim, nisso eu vou acreditar. Maravilhas fazes tu, maravilhas fazes tu. Tantas vezes eu as vi, nisso eu vou acreditar. Maravilhas fazes tu, tua bondade vai curar. Haverá milagre sim, nisso eu vou acreditar. Nisso eu vou acreditar. Nisso eu vou acreditar. Haverá milagre sim, nisso eu vou acreditar. Nisso eu vou acreditar. Nisso eu vou acreditar. Ei, escuta isso aqui, ó. O Senhor ainda faz milagres. E eu tenho certeza que tudo isso aqui que ela vai cantar, você já viu também. Já vi câncer ser curado, placas de metal se vão. Me diz o que ele não pode, me diz o que ele não pode. Mortos são ressuscitados, na mente a restauração. Me diz o que você acha que Deus não pode fazer? Me diz o que ele não pode. Vi famílias restauradas, filhos pródigos voltando. Me diz o que ele não pode, me diz o que ele não pode. Eu vi almas se entregando, viciados livres são. Me diz o que ele não pode, me diz o que ele não pode. Já vi câncer ser curado, placas de metal se vão. Me diz o que ele não pode, me diz o que ele não pode. Mortos são ressuscitados, na mente a restauração. Me diz o que ele não pode, me diz o que ele não pode. Vi famílias restauradas, filhos pródigos voltando. Me diz o que ele não pode, me diz o que ele não pode.
Eu vi almas se entregando, viciados livres são. Me diz o que ele não pode, me diz o que ele não pode. A cidade se rendendo e na sua salvação. Me diz o que ele não pode. Você acredita na salvação da tua casa? Que ele não pode. Vejo a glória das nações como nunca antes viu. Me diz o que ele não pode. Sim, eu sei que ele pode. Creio que maravilhas fazes tu, maravilhas fazes tu. Tantas vezes eu as vi, se eu vou acreditar. Maravilhas fazes tu, tua bondade vai curar. Haverá milagre sim, se eu vou acreditar. Maravilhas fazes tu, maravilhas fazes tu. Tantas vezes eu as vi, nisso eu vou acreditar. Quem já viu milagres do Senhor, levanta a mão para saber. Tua bondade. E por que às vezes hoje a gente fica meio desanimado com as coisas? Milagre sim. Isso me faz lembrar um texto de Paulo e eu quero finalizar com ele aqui, ó. Eu acho que esse texto, Vini, passou ali pela igreja de Jasmina. Olha o que esse texto diz aqui, ó. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida dele também se manifeste em nosso corpo. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a tua vida. Está escrito: crie, por isso falei. Como o mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez mais de pessoas. Agora olha isso daqui, ó. Por isso não desanimamos, embora exteriormente, embora a tribulação exterior nos desgaste, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Porque o nosso leve e momentâneo sofrimento estão produzindo para nós um peso de glória. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é temporário, mas aquilo que não se vê é eterno. A nossa vida não está baseada nessa terra. Por mais que a gente sofra aqui, lá não tem choro. Por mais que a gente sofra dores aqui, lá não tem dores. Será que você pode me ajudar aqui? O Senhor está dizendo que vai haver vida para você. A cidade se rendendo e na sua salvação. Ai, tem salvação chegando. Que ele não pode, me diz o que ele não pode. Vejo a glória nas nações como nunca antes viu. Me diz o que ele não pode. Se eu sei que ele pode, creio que maravilhas fazes tu. Maravilhas fazes Ele tu. faz, ele Tantas fez vezes e ele fará. Eu as vi,
nisso eu vou acreditar. Maravilhas fazes tu, tua bondade vai curar. Haverá milagre sim, nisso eu vou acreditar. Maravilhas fazes tu, maravilhas fazes tu. Tantas vezes eu as vi, nisso eu vou acreditar. Maravilhas fazes tu, tua bondade vai curar. Haverá milagre sim, nisso eu vou acreditar. Nisso eu vou acreditar. Nisso eu vou acreditar. Levanta as tuas mãos. Senhor, muito obrigado por tudo que nós vivemos nessa noite, por tudo que foi intenso, por tudo que mudou a nossa forma de pensar, abrindo o coração para que o Senhor venha habitar. Conduz esse povo de volta para os seus lares debaixo das tuas poderosas mãos, e que nós como igreja possamos nos posicionar sim, mas contra o inferno. A nossa luta, a nossa guerra não é contra pessoas, mas sim com aquilo que é espiritual, e que nós possamos nos posicionar com armas espirituais contra o inferno. No domingo nós também iremos nos posicionar no culto família, que nós iremos romper, mas as nossas redes não, e assim nós iremos celebrar o domingo da família, o domingo da unidade, da união, do amor, da reflexão. Que nós possamos fazer com que no próximo domingo as nossas famílias possam estar na mesma mesa, celebrando a mesma comunhão, porque nós não iremos perder para o diabo, nós iremos prevalecer, pois nós cremos naquele que tem o domínio sobre o inferno. E a nossa família, ela foi constituída pelo Senhor Jesus. Por mais que o mundo tente romper esta ideia de família, a igreja luta contra, e assim nós iremos vencer. Senhor, conduz esse povo para os seus lares, e que dentro dos seus lares eles sejam luz, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Você que está aqui pela primeira, pela segunda vez, sejam muito bem-vindos. Se vocês puderem, volta no domingo no nosso culto de família. Que Deus te dê dias incríveis, dias de renovo, dias de construir algo grande no Senhor. Faça assim, e a graça de Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos digam para valer agora, e todos digam amém. A última vez, deixa o peito e diga, e todos digam amém. Valeu! Vai aplaudindo ao Senhor, celebre Ele com as tuas palmas. Deus abençoe vocês, tenham um excelente dia.